todos nós possamos assimilar cada vez mais sempre todas as oportunidades que nos reunimos em torno da mensagem do Cristo, em torno dessa doutrina consoladora, né, tanto nos esclarece, nos auxilia, né, nos ilumina por dentro, né, e que possamos ter aí um ano de muita paz, de muita tranquilidade, com Jesus no nosso coração, fazendo bem, plantando bem, onde estivermos, e agradecendo sempre por mais esta oportunidade ao nosso Mestre amoroso e aos irmãos franciscanos que nos envolvem e nos auxiliam tanto. Jesus nos abençoe, nos ilumine sempre. E pelo livro Pão Nosso, Emmanuel, trazendo, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem desta tarde a todos nós. Item 14, páginas. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo de atividade destruidora do mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade, do bem, analisar-lhe-á as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio diariamente e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisa das que se te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Nossa. E aqui, com o que há de melhor em nossos corações, aqui reunidos, agradecendo por mais esta mensagem, agradecendo a nossa irmã Bianca nesta tarde, mais uma vez aqui conosco na Casa de Francisco de Assis, que ela receba todo o amparo dessa espiritualidade maior, do seu entorno, e que todos nós possamos estar em vibrações de paz, de amor, de fraternidade uns aos outros, paz e bem a todos nós, graças a Deus. Amada nossa irmã. No máximo. Bom, boa tarde a todos, nossos irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados, querida Márcia, nosso irmão aqui presente. Hoje o nosso estudo, a que foi pedido, será a porta estreita do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, os itens 3 a 5. E também o capítulo, se eu não me falha a memória, 14 do livro do Espírito da Verdade, o capítulo A Muralha. Depois eu vou ler um trecho para vocês também, que é muito importante. Tá? Eu tentei hoje colocar, que como às vezes eu me empolgo, aí eu falo muito, aí hoje eu joguei as minhas falas aqui nos slides.
nós abrimos o Evangelho, ele começa com a seguinte colocação, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 13 e 14. E também, essa parte do Evangelho é na qual nós vamos encontrar agora todas as passagens que Jesus vinha falando. A partir desse capítulo, nós vamos encontrar agora não só um evangelista, mas dois. Então, tudo que Jesus falava, nós vamos encontrar em dois ou mais evangelhos. Então, aqui nessa passagem, nós temos em Mateus e também em Lucas. Cada um falou de acordo com aquilo que sentiu e da forma na qual entendeu. Então, vamos lá. Para a gente entender, né, o que seria uma porta? Vamos entender de uma forma assim, bem esmiuçada. A porta seria o quê? Uma abertura através da qual as pessoas entram e saem do lugar. Ou seja, vão passar, transitar por um lugar pelo outro. São sinônimos de porta: passagem, entrada, caminho, ingresso, acesso. Cada um denomina aquilo de acordo com o que lhe interessa. Eu costumo dizer que tem pessoas que na vida agem até como uma porta. Porque você fala e aquela porta está ali parada. Ela não abre e nem fecha, ela fica parada. Porque a porta, ela tem um objetivo para abrir e para fechar. Quando você abre, você está dando a oportunidade de várias coisas acontecerem. Quando você fecha, você está limitando. Já deixou, entrou, aconteceu. Só que tem pessoas que ali naquele momento que está parado, é igual aquelas pessoas que não vão para frente nem vão para trás, ficam ali paradas. Uma porta, por exemplo, ela define uma maneira de sair de uma dificuldade, instrumento que nos propicia transposição, alcance a novos ambientes. Vamos entender aqui. Quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele já sentia que ele iria passar por aqueles momentos de grande dificuldade, na qual ele iria ser crucificado. E a estrada era muito longa, então havia necessidade dele já começar a doutrinar os seus discípulos. E naquele longo caminho ele começou a falar várias parábolas. E a porta estreita e a porta larga foi uma dessas parábolas. Porque o que seria? Para introduzir que essa porta estreita seria o caminho para o quê? O reino dos céus. Então seria uma forma dele já induzir os discípulos a trabalharem o quê? Suas reformas íntimas. Porque os judeus, na cabeça deles, eles eram pessoas, principalmente os doutores da lei, eles achavam que eles eram os donos da verdade, que iam morrer, iam direto no céu. Só que quando Jesus chega, ele acaba com aquilo tudo. Porque ele mostra o quê? Que para você chegar ao Pai, de fato, você precisa ser o quê? Ter bondade, você precisa ter um coração puro. E na verdade nós teríamos que passar por várias fases
da vida, na qual o quê? São as reencarnações. Só que naquele tempo, eles não tinham a maturidade para entender isso. Então as parábolas eram uma forma deles, das historinhas, para eles entenderem. E mesmo assim, era difícil de entender. Tanto que uma das passagens que Jesus encontra com alguns soldados romanos é que se ele encontrasse, os judeus encontrassem, eles eram obrigados a carregar toda a indumentária dos romanos. E não poderiam reclamar. Então, quando Jesus encontra com eles, eles carregam o capacete, as armaduras, espadas, e eles teriam que andar 1 quilômetro. E aí o que Jesus fala? Quando chega 1 quilômetro, nós vamos andar mais 1. Mestre, aquilo pesado, aquilo, nós vamos andar mais 1. Nós vamos andar 2 quilômetros. Nós vamos mostrar que nós somos o quê? Somos pessoas, me foge a palavra agora, não somos orgulhosos. E ali, naquele momento, os romanos ficam o quê? Nervosos. Porque se eles caminhassem mais do que 1 quilômetro, eles iam ser punidos. Porque eles estariam como se eles estivessem fazendo retaliação, alguma coisa desse tipo. Aí Jesus está junto com eles caminhando. Só que eles começam a querer tirar as coisas. Não, nós vamos caminhar, nós vamos levar. E aí eles, não, me dá aqui a espada, me dá. Não, nós vamos. Nós vamos carregar. Agora é questão de honra. Então Jesus quis mostrar o que ali? Humildade. Que às vezes a gente deixa de fazer determinadas coisas por causa da nossa arrogância. Porque ele quis mostrar o quê? Humildade em primeiro lugar. Ele sendo filho do Pai. E ele ali naquele momento ele mostrou-se o quê? O ser mais humilde de todos. Então, a vida, ela está repleta de caminhos, escolhas, portas, e sempre somos constrangidos por ela a entrar nesta ou naquela. A leitura de hoje nos mostrou, parece não, foi, né? Realmente, o que está ao nosso redor influencia muito quem nós escolhemos para estar conosco, né? O nosso ambiente na qual nós convivemos, as amizades, o nosso trabalho, enfim, tudo se conecta. Mas tem uma coisa que é fundamental, o livre-arbítrio de cada um. Porque se você aceita aquilo, você está deixando para trás uma coisa muito importante, que são as suas responsabilidades. Mas lá na frente você vai ter que arcar. Então nós temos que ter responsabilidade e consciência do que nós estamos escolhendo na nossa vida. E é aqui, ó, as escolhas, o exercício do livre-arbítrio, as escolhas, liberdade e responsabilidade. Hoje nós vemos ali as pessoas, né, fazendo tantas coisas, fazem o que querem e tal, mas quando chega na hora do vamos ver, aí chora, pede pelo amor de Deus, oh, eu não quis fazer isso. Mas na hora que fez lá, não pensou, né? Não mediu as consequências. E aí, larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Gente, tudo que é bom, e não é que é bom, tudo que não presta como é que eu falo assim, não é sedutor, é sedutor, chama atenção, a facilidade assim, chega tão fácil até você, a incoerência, a irresponsabilidade
Eu lembro de um desenho que tinha, não sei se era do Pica-Pau, tinha o diabinho e tinha o anjinho. Não levanta o diabinho. Aí o anjo pegava assim, levanta, vai trabalhar, não sei o quê. É assim praticamente, porque as influências que nós sofremos, sabemos disso que está no livro dos Espíritos, somos influenciados 24 horas por dia. Cadê a nossa habilidade, né? O vigiar e orar e vigiar, seja como você quiser. Nós temos que ter. Por quê? Porque essas coisas abusam demais. Então, faz aquilo ali, né? E às vezes é necessário para você participar daquele meio, você fazer coisas erradas, principalmente adolescentes, para se mostrarem. Ainda mais hoje, que a gente está vendo algumas coisas aí meio esquisitas. Na minha época de adolescente, a gente fazia, às vezes, dizia que assim, não tinha tanta coisa. As coisas não eram tão pesadas como a gente vê hoje. Era mais assim, eu sempre fui muito medrosa, sabe? Eu sempre fui muito medrosa, porque eu sempre falo. Eu sempre me dou, por exemplo, eu sempre tive medo do meu pai. Meu pai militar, aquele pai, ainda mais que estudava em colégio de freira, que eu falo que é um militarismo de hábito. Então eu sempre fui muito medrosa. Mas eu tinha as colegas do colégio que faziam, então eu tinha que. Todo mundo dizia que ia estudar na minha casa. Olha só, e eu tinha que dizer que estava. Meu Deus, eu vou pagar isso tudo. Eu sofrer essas consequências. Porque a Bianca, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito caseira, não gosto de estar saindo. Mas aquelas que queriam sair, perdido na mãe de tarde, diziam que ia estudar na minha casa de tarde. Aí ligava lá para casa, fulana está aí, não sei o quê. Eu ficava fazendo um plantão do lado. Antigamente tinha um telefone com fio, né? Eu ficava ali estudando, sentada na sala, meu Deus, o telefone toca, deixa que eu atendo. Oi, tia, tá no banheiro, gente, essas eram as coisas de antigamente. Hoje já está uma coisa mais pesada. Uma vez eu estava ouvindo a menina dizendo naquele programa do Porchat, que ela disse para a mãe que ia dormir na casa da amiga porque ela ia no pagode em frente à casa dela. Aí ela foi para a casa da vizinha. Quando ela foi para o pagode, ela foi pular o muro. Moral da história, ela caiu do muro, o muro quebrou, caiu ela e o muro ela se quebrou. Aí a mãe foi lá para resolver, ela toda quebrada, o muro quebrado em frente de casa. Essas coisas não dão certo, né? Então hoje as coisas estão mais pesadas. Antigamente eram essas mentirinhas que ia encontrar não sei o quê na rua, no shopping. Hoje eu fico muito ressabiada por causa de drogas. No meu tempo tinha droga? Tinha droga, mas não é como está hoje. Esse negócio de bebida. Hoje você vê uma festinha, eu estava uma vez conversando com uma amiga, ela falou, estou muito preocupada. Meu filho foi fazer uma festa aqui em casa, quando ele me deu a relação, só tinha bebida, não tinha comida. Mãe, ela tem que comprar cerveja, tem que comprar vodka. Não tem comida nessa festa? Não, mãe, a gente só quer beber para ficar legal. Aí ela cortou a festa. Ela falou, não estou aqui para depois ter que estar levando os adolescentes para o hospital em coma. Olha a responsabilidade que eu vou ter dentro da minha casa. E você também não vai, porque agora eu sei que você vai passar as festas para ficar bebendo e não comer nada. Então, quer dizer, as coisas estão complicadas. Então, hoje os pais têm que ter uma atenção maior em relação aos seus filhos, tio, madrinha, seja lá o que for, né? E, em geral, tudo aquilo que desvia as nossas ações dos fins mais elevados da vida e dos compromissos assumidos. Ou seja, são essas coisas realmente que desviam. Os vícios materiais e morais, festas mundanas, os prazeres, sexos e... Gente, eu fico boba que hoje, na minha época, né, ainda se falava em casar virgem, você se preservar. Hoje eu vejo meninas 12 para
crescendo sendo mães, assim, com despreparo total. Eu tenho uma amiga que ela é assistente social daquela maternidade que tem frente ao Mercadão de Madureira, que é agora Herculano Pires, eu acho, que é o nome daquela. Não é um espírito, é Herculano, mas o sobrenome é outro. É outro, né? Eu acho que eu estou com Herculano Pires na cabeça. Sim. Pois é. Ela é assistente social lá, ela fala que a quantidade de meninas que chegam grávidas não sabe quem é o pai. Às vezes o pai é o dono da boca, é o traficante, porque tem esse problema também. As meninas, quando começam a criar corpo na comunidade, aquele traficante quer pegar aquela menina para ser a mulher dele. Ainda tem isso também. Muitas mães têm que se mudar. As pessoas que são sérias, corretas, elas têm que se mudar, levar aquela menina daquela área para o outro local, porque senão o traficante, dono da bolsa, sei lá como é que é, quer pegar aquela menina para ele. Então ela estava me contando que são meninas que não sabem quem é o pai, chega lá já para ter neném, não faz pré-natal, não faz nada. As crianças nascem, não tem uma fralda, não tem e é assim, tem um filho, já vai, umas já querem entregar logo para adoção, porque elas não estão aqui, não está limpando o bumbum de neném, elas querem curtir a vida, querem ir para o baile funk. Outras acham que o bebê é um boneco, porque não tem noção do que é um filho, enfim. Tá uma coisa assim ainda muito, sei lá. Então aqueles que a gente pode conversar, introduzir, né? Principalmente os adolescentes que nós temos em casa. Eu converso muito com meus sobrinhos em relação a isso, porque é de casa que eu não só converso com ele, mas com os amigos dele. A tia Bianca, quando fala, a tia Bianca, eles ficam quietos. Eu falo mesmo, a cabeça de cima, quando para de pensar, meu filho, as de baixo não pensa mesmo. Então nós temos que fazer sexo com segurança. É muito bom, mas tem que ter segurança e tem que ter ainda mais. Você tem que saber o que você está fazendo. Porque não é assim. Nós necessitamos, porque às vezes você vê pais que têm vergonha de falar, conversar com os filhos, e aí vai procurar na rua e vai ter uma informação totalmente errada. Então são crianças que estão em transformação, são espíritos que chegam totalmente, muitos com aquela velocidade de aprender e fazer, mas muitos ainda estão surgindo, que precisam ser orientados. Muitos também que às vezes passam a perna nos outros, enfim, essas coisas acontecem. E são essas coisas que fazem o quê? Você vê aquela porta, acha que está tudo bem, que você está se dando em cima dos outros. Então, hoje você pensa que você está bem, mas lá na frente você vai ver a consequência maior. A porta larga é a porta fácil, a primeira a ser vista. Muitas vezes nos enganamos, nos deixamos seduzir por caminhos que são fáceis, que são mais rápidos. Na Terra, no período de transição, ainda imperam os estímulos ao largo do caminho. Tal estado da humanidade terrena, porque, sendo a Terra mundo de expiação, nela predomina o mal. É o que nós falamos anteriormente, né? Pelo fato de nós estarmos aqui no mundo de provas e expiação, e sendo nós espíritos ainda imperfeitos, nós tendemos ainda andar, vacilar, mas nós já temos a consciência que precisamos evoluir. Isso já é uma coisa, um ponto positivo para nós. Pior é aquele que você fala, poxa, fulano, tenta fazer assim, que assim você vai se dar melhor. Ah, não, lá vem você toda, não, assim é melhor, não. Ou seja, quer fazer da forma mais fácil, mas é a forma mais errada. Gente, tudo que é correto, ele torna-se, entre aspas, mais difícil. Não é difícil,
é porque você tem um trabalho maior que você vai fazer perfeito. Que tudo aquilo que você faz correndo, quando você chega lá no final, vai dar um problema lá atrás. Eu converso lá em casa que eu falo assim, eu aprendi na minha vida que quando a gente sobe escada, a gente tem que subir de degrau em degrau. E se a gente sobe correndo, quando a gente chega lá em cima, a gente chega tão baforado, que dá uma vertigem, quando você vê, puf, você cai e vai lá embaixo. E depois você não tem forças para você subir. Então, quando você vai subindo de degrau em degrau, você vai se fortalecendo a cada degrau que você sobe. Separa um, vai, sobe outro, e assim vai. Assim é a nossa vida. A gente não precisa correr. A gente precisa vivenciar, evoluir. Para isso não precisa pressa. Se questionarmos as pessoas que estão entrando pela porta larga, todas elas dirão que estão buscando a felicidade. Mas elas a colocaram fora de si mesmas, nas coisas dos bens, dos relacionamentos, enfim, em questão puramente material. Existem pessoas que dizem que a felicidade, para você, o que é a felicidade? Para mim, a felicidade é ter um carro zero, é morar na Avenida Atlântica, é morar em aparte hotel. Tem gente que a gente respeita. Chegaram uma vez que estavam numa reunião de grupo, chegaram para mim, eu fui muito criticada por isso. Eu tinha 19 para 20 anos. Nunca vou me esquecer desse dia. Chegaram para mim e falaram assim, essa mesma pergunta. Bianca, o que é felicidade para você? Aí eu falei assim, felicidade para mim é isso aqui, a gente está todo mundo, eu sempre fui muito, é isso aqui, está todo mundo reunido, brincando. Felicidade é ter meu pai e minha mãe vivo, meu irmão, eu já tinha meu outro irmão, meu irmão não estava ainda doente, é ter meu irmão, é ter a minha alma gêmea, que eu chamava ele de alma gêmea, e assim, é isso aqui para mim que é felicidade, está todo mundo bem. Aí todo mundo me criticou, você não quer ter um carro? Você... Não, por quê? Para mim, felicidade é isso aqui, porque as pessoas acham que felicidade é ter bem material. E hoje, se você me perguntar assim, Bianca, o que é felicidade para você? Hoje, para mim, felicidade continua sendo tendo os meus pais ainda comigo, com saúde, cada um do jeitinho dele, lá no cantinho, meu pai e minha mãe, meu irmão, meu sobrinho, tendo os meus amigos, que eu amo de paixão, e assim, e ter muita paz. Eu sempre me coloco lá atrás. Então, isso para mim é ter felicidade. Porque às vezes a razão ela não leva a nada. Então, a paz vem na frente. Então, às vezes, você colocar a felicidade nos bens materiais não vai levar a lugar nenhum. É estreita da salvação porque há grandes esforços sobre si mesmo. E é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisas que poucos se resignam. Ou seja, é necessário sim a estreita, o caminho, né? Às vezes a gente se encontra, já me vi em vários caminhos, em vários corredores, parece que está se fechando assim, mas eu paro e penso, é para o meu bem, eu vou conseguir passar. Nada é fácil, né? Mas parece que está fechando tudo, mas eu vou conseguir passar por isso. E Deus sempre coloca pessoas boas no nosso caminho. E é assim, não sou a melhor de todas, não vou conseguir chegar lá, mas só pensar que eu estou tentando melhorar a cada dia, isso já abranda meu coração. Então, isso é uma coisa fundamental termos em nossos pensamentos. Porque é isso que nos transforma no dia a dia. É esse pensamento. A porta estreita refere-se às grandes dificuldades que encontramos no mundo físico para vencermos nossas más tendências. É a porta que à primeira vista ignoramos por oferecer muitas dificuldades. Ninguém quer passar por dificuldade, ninguém
o jogo do xadrez, né? Eu acho o jogo do xadrez assim, algo dificílimo, eu nunca consegui aprender. Mas um dia eu ainda vou aprender. Né? Nós temos que lutar contra a gente mesmo. Hoje eu já consigo fazer tantas coisas que lá atrás eu julgava difícil, hoje eu já consigo fazer muita coisa. E é assim essa porta estreita. Porque é a porta da nossa reforma íntima. É quando você se vê diante daquelas tendências que mais tendências que você tinha lá atrás, e hoje você se vê melhor. O próprio Kardec colocou, né, no livro dos Espíritos, né, quando você reconhece o verdadeiro Espírito, através da sua transformação moral. Claro que a gente não tem de um todo, mas quando a gente já vê mínimos detalhes de nossos pensamentos, de nossas atitudes, isso é tão magnífico. Não é que a gente se envaidece, mas é algo que você fala assim, poxa, eu estou conseguindo, estou no caminho certo. E é assim. Antes de virmos a este mundo, pedimos aos bons espíritos a porta estreita, a fim de aproveitarmos a oportunidade de evolução espiritual. Com certeza, eu acredito ainda que quando na hora lá do planejamento reencarnatório, não, ó, joga isso, vou botar isso, bota tudo difícil. Claro que quando a gente chega aqui, a gente fala assim, ó, vou dar um tempo, vou curtir. Aí quando a gente chega numa certa maturidade, aí a gente fala, agora é hora. Se a gente reparar, a gente só se volta mesmo para essa parte espiritual a partir de uma certa idade. Eu vejo que é o amadurecimento mesmo espiritual e o amadurecimento mesmo cronológico. Né? É quando você para e pensa, agora é o momento de você crescer, de você encarar. Claro que tem uns que vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas vão. E aí faz aquele arrebatamento, né? Junta tudo, agora eu vou. E é isso que vai. O importante é que você está lá. Todos os caminhos que tomamos ao longo de nossa existência são parte essencial da nossa educação. Tudo que sabemos hoje, aprendemos com os acertos e os erros do passado. A cada tropeço, uma lição a mais. Às vezes é necessário a gente errar mais de uma vez. Porque às vezes uma vez só não foi o suficiente para você aprender. Às vezes é necessário você passar por 2 vezes na ordem de baixo. Eu me vejo hoje no segundo erro. Então, hoje eu tenho noção do que eu fiz. E estou respondendo por isso. Está sendo fácil? Não, não está sendo fácil. Mas rezo, peço para que eu tenha forças para prosseguir isso. Quando Jesus faz o convite usando o verbo no imperativo, entrai pela porta estreita, e é porque a maioria das pessoas está buscando a porta larga. Quando ele faz esse convite, é a partir do momento para você fazer a sua reforma íntima e já avisando a você que existe o reino dos céus. Isso aqui é temporário. Existe algo além. Porque eu já brinquei uma vez, não sei se eu falei aqui, que a nossa identidade, né, deveria de vir assim, na onde você é, né? P, pátria espiritual. Que a gente retorna, né? Então, quando nós voltamos, é lá, e cada um vai para o seu lugar de acordo com o seu grau de evolução. E chegando lá, ainda vai estudar, vai aprender, até você chegar a virar no mundo angelical e virar aquele feixe de luz. Gente, eu brinco muito, não vem fazer gambiarra na minha luz, no meu facho de LED, porque eu estou trabalhando muito. Eu dou sim, ajudo aqueles que por um motivo ou outro teve um probleminha, aí, como irmã, eu vou lá, ó, pega aqui, liga aqui ó, a tomada, aqui ó,
Agora, todo mundo tem a sua luz. Jesus disse: faça brilhar a vossa luz. Todo mundo tem a capacidade de brilhar a vossa luz. Para entrar aqui, pela porta estreita, que não é fácil. Então vai todo mundo, aquele corredorzinho, né? Todo mundo vai se ajeitando, porque quem é do bem e do amor consegue. Que ninguém quer passar à frente de ninguém quer tomar o lugar de ninguém, porque ali só impera amor. Agora a porta é larga. Um quer passar por cima do outro, um quer bater no outro, e a porta sendo larga, ainda dá problema. É estreita da salvação, é o complemento da máxima. Muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Todos nós aqui somos os escolhidos. Estamos aqui numa tarde, ajudando a todos que estão aqui, de alguma forma, né? Estamos tentando melhorar, que querendo ou não, isso aqui é uma forma de reforma íntima, porque a partir do momento que estudamos, aprendemos, estamos nos transformando, e esses irmãos que estão aqui conosco, né, desencarnados, eles estão aqui em busca de um aprendizado, de um acolhimento, como que eu vou explicar? Alguns estão aqui em busca de esclarecimento, porque na vida terrena não teve, e agora é o momento deles aprenderem. Então, por isso que a gente tem, quando a gente dá uma palestra, a gente tem que ser o mais sucinta, explicar o máximo para eles poderem retornar às suas colônias, sabendo porque, e eu peço sempre nas minhas orações, eu peço muito a Legião de Maria que os dê a oportunidade de saírem ou das trevas ou do umbral, para eles poderem recorrer às outras colônias nessa chance de aprender em outros lugares também. A porta larga é a do bem ou a contrária às leis de Deus. Isso é decisão que depende da humanidade que habita um determinado mundo. Ou seja, como eu falei, a porta ela poderia ser larga, todo mundo passar bem, mas a humanidade ela é tão egoísta que mesmo ela sendo larga, todo mundo podendo passar, não, ainda faz coisas erradas, existem as leis de Deus, as pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas traem, pegam a mulher do vizinho, faz tanta coisa errada. E aqui eu fiz um desenho, né, a largura relativa das portas, né, que é para a gente entender no mundo de prova e expiação, que vem aquela demanda das pessoas, né, dos espíritos, que vem os espíritos. E aqui aqueles que já têm uma noção, não ficou legal porque assim, aqueles que já têm noção vão entrar, a demanda é muito pequena ainda, né, no mundo de prova e expiação, que são os verdes. E aqui são aqueles que ainda estão no egoísmo, né, naquela condição toda. E os espíritos que já são regenerados, eles quando têm uma condição maior de entendimento, a porta vai se expandindo, porque aí o amor vai imperar. Então, por gentileza, aquilo que eu falei até na quinta-feira passada, lá no João, porque o bem, ele é uma obrigação, ele é uma condição natural, não é para ser algo de manchete. É porque quando acontece algo do bem, é tão incomum que as pessoas colocam numa manchete, no jornal, né? E não era para ser isso, éramos para ser assim, mas infelizmente não é. E por que é difícil escolher a porta estreita? Porque somos criaturas em fase de aperfeiçoamento, portanto, oscilamos entre a escolha por uma e outra
exige escolhas conscientes, renúncias de hábitos de uma humanidade ainda infantil, mas não deve ser uma escolha sofrida. Do contrário, demonstra que ainda não aprendemos a finalidade e os benefícios de tais renúncias. Ou seja, sabemos que ainda somos espíritos infantis, né? Estamos aqui ainda em evolução, mas como diz um amigo nosso, como é que tinha? Uma escolha e uma renúncia. Então, não é? Uma escolha e uma renúncia. E não é um sofrimento. E quando já temos isso embutido em nós, isso já vai normalizando. Isso, e você já vai, isso parece que não é contaminar, né? Você já vai, as pessoas que se aproximam de você, você já vai atraindo as pessoas iguais a você, que tem o mesmo objetivo que você, o mesmo pensamento que você. O bem contagia. Então você só anda com aquela turma que pensa como você. Então aquelas outras pessoas começam a se distanciar, não porque você as coloca de lado, mas porque existe uma atração, uma energia, né? Então tudo isso vai se transformando. Então isso é fato, né? A gente atrai aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer. Fechar os olhos aos condicionamentos do mundo em nome da fé é muito difícil, pois significa renunciar aos ditames da moda, da criação de valores artificiais em detrimento dos morais, parecendo que somos diferentes da maioria das pessoas com as quais convivemos. É complicado, porque muitas das vezes você começa a pensar diferente e as pessoas que não têm o mesmo pensamento que você já te olham, mas você não está nem aí. O importante é o que você pensa e a sua paz interior. E como eu falei, né, o valor moral ele é muito maior. Então isso aí já não passa nem por você. E aquela história, a partir do momento que você tem esse afastamento, a espiritualidade ela trabalha. Então essas pessoas já nem lembram mais de você, você já está em outro patamar, você só vai se aproximar de pessoas na qual você é designado a trabalhar, para ajudar, fazer um trabalho, vamos trabalhar assim, vamos, né? São os trabalhos que vão aparecendo pela sua frente. Eis o maior problema, nossa razão está pronta para entender a necessidade deste caminho, mas nossa emoção encontra dificuldade em fechar-se para o mundo. É uma coisa muito complicada. Você vê uma manchete, né? Temos aí agora há pouco tempo a situação do cachorrinho, que mataram o cachorrinho. É uma situação complicada porque existe a razão, a emoção, mas como espíritas nós temos que fazer o quê? Pedir a Deus, Jesus, que tenha misericórdia. E que principalmente a espiritualidade trabalha em cima desses pais. Porque essas crianças, né, vamos dizer assim, são crianças, necessitam de cuidados. E esses pais também por não educarem essas crianças. Mas o nosso olhar não pode ser o olhar de toda a humanidade, que é aquele olhar de revolta, tem que pagar, tem que matar, né? Porque a humanidade acaba tendo esse olhar. É difícil para nós não ter esse olhar? É difícil também. Mas nós temos que dar o exemplo. Então a gente tem que trabalhar em nós isso. Os feminicídios, né? Às vezes você vê, meu Deus, dá vontade, né? Então é muito complicado. Então, como espíritas, o trabalho torna-se mais árduo para nós, por ter esse olhar. Então temos que, é uma reforma íntima, diária. Então, carecemos da aprovação pública de nossos atos e entre ficarmos isolados com a razão e cedermos à pressão social para sermos aceitos, optamos pela aceitação do grupo. Tem gente que para ser aceito faz qualquer coisa. E não é bem assim. Né? Então, a gente tem que ter a opinião própria, o discernimento. Eu não vou poder ir com todo mundo só para ser aceito. Não é bem assim. Cadê meu pensamento
lá do reino dos céus que Jesus pediu? Cadê a transição? Eu estou caminhando para um planeta de regeneração. Cadê o meu pensamento e minha transformação? Né? Eu tenho que ter aí, eu tenho que, não é pesar não, eu tenho que me situar e pôr no meu lugar. As pessoas pensam que ser espírita é fácil, não é não. A resolução deste problema pede-nos coragem para a reflexão, coragem para ter a fé raciocinada, que não nos pede afastamento do mundo, mas a inserção segura neste mesmo mundo para melhorar e trazer a ele os valores imperecíveis do espírito, em detrimento dos valores na matéria. Então é isso, né? Nós temos uma fé raciocinada e a coragem, né? Que muitos às vezes não têm. Então se omitem. Então as pessoas falam, você é espírita. Eu falei lá na Joana, na semana passada, o apego emocional, ele é muito mais difícil do que o apego material. Por quê? Porque se eu não tenho uma postura firme, eu vou prejudicar quem vai e o que fica. Concorda? Porque eu fico naquela, meu Deus, fulano foi, fulano. Então, eu falei, a minha cachorrinha faleceu. Eu chorei 3 dias. 3 dias sem parar. De eu ficar com meu rosto inchado. E ninguém vê meu olho. Eu falei, eu estou de luto, me deixe. Eu fiquei trancada no meu quarto 3 dias chorando. Sexta, sábado e domingo. Quando foi na segunda, eu levantei, tomei banho e falei, agora eu estou de novo na vida. Por quê? Porque a gente precisa seguir em frente. Agora eu não posso. Aí as pessoas falam, você é espírita, você é fá. Não é. As pessoas gostam de rotular as pessoas espíritas. Não é assim. Não devemos manter dependência da opinião das pessoas que nos cercam, mas devemos nos fortalecer para respeitando os outros, construir o nosso próprio caminho e servir de exemplo para estes mesmos outros, na atuação segura que tivermos no reto caminho. E eu gosto muito dessa frase do Espírito, né? Sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Então, eu estou aí a estada longa. Se eu andei 5 centímetros, foi muito. Eu me considero lá nos 5 centímetros. Mas assim, é árduo, mas é maravilhoso. É maravilhoso você saber que tem toda uma espiritualidade, que tem Jesus, que a gente sente essa energia de Deus, de Jesus, de Maria, do nosso anjo protetor, do nosso, né, que nos envolve. É maravilhoso. E Jesus nos abençoe. Irmã, você me permite, você poderia voltar lá na frase anterior? Qual? A frase do Chico Xavier. Obrigada. Peço licença. Essa frase que você coloca me fez lembrar de um momento desse nosso encontro, logo no início, tanto a Márcia quanto você. Aquele dia também, quando nós entramos, não só tem a gente não, tem tanta gente aqui, né? Temos tantos irmãos aqui conosco. E assim como nós estamos buscando, eles também, muitos, não tiveram oportunidade no seu tempo aqui, nessa existência, na época em que eles estiveram, de conhecer uma doutrina de amor, de esperança e
também estão nessa caminhada, nesse momento, não no corpo físico, mas a caminho da luz, que todos nós vamos chegar. Então é um pouquinho, no próprio tempo, mas com fé, na esperança desse Pai maior que está sempre de braços abertos para todos nós. Linda essa frase. Para nós, para eles, para todos nós. Mas é que agradecemos aqui por estarmos, né? Temos ouvido tudo isso, né? Agradecendo a nossa irmã Bianca Augusto, né? Pela oportunidade, né? Vamos então fechar um pouquinho os nossos olhos. Vamos agradecer, né? Do fundo do nosso coração, por mais este momento que aqui tivemos na casa de Francisco de Assis, que possamos sair daqui fortalecidos neste propósito nosso de cada um de nós, de buscarmos o bem sempre, o bom pensar, o bom sentir, o bom agir, no caminho do crescimento espiritual que compete a cada um de nós, na nossa transformação. E tenhamos firme dentro de nós esse propósito. Estejamos na carne ou no mundo da verdade. Sigamos esse bom agir, esse bom sentir, pensar